Tela quente. Oferecimento Soia. Todo mundo pede um grande óleo. Adoradores do Diabo. A polícia de Nova York diante de um grande mistério. É magia negra, bruxaria. Desvendar vários assassinatos em rituais macabros. Que tipo de monstro faria uma coisa dessas? Adoradores do Diabo. Filme inédito com Martin Sheen e Robert Loggia. Festival Primavera. Amanhã, depois da Terça Nobre. Oferecimento Guaraná Antártica. Este é o sabor. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Fiat, empresa do ano. Tempra 16B, maior garantia. Eu não te amo e você não me O novo CD, LP e cassete de Emílio Santiago em todas as lojas. Som livre. Boa noite. O homem mais procurado do Brasil está preso, só que no outro lado do mundo, na Tailândia. PC estava hospedado no Hotel Sheraton de Bangkok, a capital da Tailândia, e foi reconhecido por uma brasileira que avisou correndo à Embaixada do Brasil. Como o passaporte dele estava vencido, as autoridades tailandesas tiveram um pretexto legal para prendê-lo na hora. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Globo, os detalhes da prisão e das negociações para a deportação de PC Farias. Acabou um outro mistério hoje também. O corpo que a polícia encontrou na madrugada de domingo é mesmo da mulher de José Carlos dos Santos, o ex-assessor do Senado que denunciou as fraudes contra o orçamento e todo o mar de lama no Congresso Nacional. Pior que isso, está comprovado, o assassino foi ele mesmo. Nessa cova, a 45 quilômetros de Brasília, a polícia encontrou uma ossada, um par de brincos e roupas de mulher. Os peritos examinaram o crânio com a ajuda de computador e confirmaram: o corpo é de Ana Elizabeth Lofrano dos Santos. O investigador particular Lindauro da Silva confessou que matou Ana Elizabeth junto com o mecânico Valdeir de Souza e que recebeu $100 mil do marido dela para cometer o crime. José Carlos está internado no Hospital de Base de Brasília, onde se recupera de 3 tentativas de suicídio, agora com um marca-passo no coração. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar se houve negligência dos carcereiros. A cela onde estava José Carlos deve agora receber PC Farias, que foi preso na Tailândia. A confirmação de que José Carlos matou a mulher dele não muda os rumos da CPI do orçamento. A comissão já conseguiu provas suficientes para incriminar muita gente. O próprio José Carlos, que denunciou as fraudes, é vice-campeão de propinas. As contas dele movimentaram $11,5 milhões nos últimos 5 anos. A última carta que José Carlos deixou para a Polícia Federal abalou os nervos do Congresso hoje. Nela, ele acusa 16 políticos de envolvimento no escândalo do orçamento e pede investigações sobre o INCRA, DENOX, DNR e Ministérios da Integração e da Promoção Social. A CPI da máfia do orçamento vai analisar a lista de 16 parlamentares citados nessa última carta de José Carlos dos Santos. Agora à noite, a comissão decidiu prorrogar as investigações por 45 dias. Com a prorrogação, a CPI tem mais 1 mês e meio para trabalhar e ainda há muito o que fazer. Nesta terça-feira, a subcomissão de subvenções sociais ouve o deputado João de Deus e na quarta depõe o deputado Daniel Silva. Ambos tiveram o sigilo bancário quebrado. Também foi quebrado o sigilo de 3 diretores do Instituto de Tecnologia Educacional de Brasília, do ex-assessor parlamentar Paulo Eugênio de Souza, da construtora Construmax de Imperatriz no Maranhão, de Paulo Marinho, prefeito de Caxias, também no Maranhão, e da prefeitura de Lauro Miller, em Santa Catarina. As novas acusações contra 16 parlamentares, citados na carta de José Carlos dos Santos, vão ser analisadas pelas subcomissões. O parecer sai em 2 dias.
O depoimento do deputado Ibsen Pinheiro está confirmado para o dia 7, terça-feira da semana que vem. E o depoimento de Paulo César Faria só depende da chegada dele ao Brasil. A CPI busca conexões entre o chamado esquema PC e o esquema do orçamento. A comissão também decidiu que haverá um relatório parcial das investigações a ser apresentado por volta do dia 20 do mês que vem. O relatório pode apressar as cassações de alguns parlamentares. Já há muitos fatos verdadeiros apurados. E, em consequência, já há responsabilidades a serem fixadas. Ele pode pedir cassações? Pode sugerir, evidentemente. Vinho, alemão e surubim ao molho. Esse foi o cardápio do último jantar de Ana Elizabeth, assassinada com requintes de crueldade por ordem do próprio marido, José Carlos Alves dos Santos. Um homem frio e calculista, acusado de arquitetar todos os detalhes do assassinato da mulher. O próprio José Carlos gravou este vídeo pouco antes de começar a festa de aniversário para João Alves. A CPI ficou impressionada com o olhar de Ana Elizabeth. Uma mistura de ódio, subserviência e muito medo. Quando essas fotos do aniversário foram feitas há 55 dias do assassinato, José Carlos, ainda sem barba, já sabia que havia uma cova aberta para ela. Em 26 de outubro, num passeio no Araguaia, mãe e filha, sempre juntas, mostravam hostilidade contra a câmera, atrás da qual estava José Carlos. Esta foi a última imagem de Ana Elizabeth olhando para o marido. Depois do crime, fingindo apelar para os sequestradores, ele buscava o apoio da filha Adriana, afastada. Descoberto, repetiu um ato teatral já tentado antes. Tentou se matar. Um dos matadores contratados contou à polícia ter recebido uma violenta descompostura de José Carlos. Quando estavam tirando Ana Elizabeth do carro para matá-la, por descuido ele pôs a mão sobre o carro. José Carlos chamou a atenção dele, dizendo que ele deveria ter vindo de luvas, como ele pedira, e que agora teria que limpar as impressões digitais do carro. A limpeza das impressões foi a primeira pista que fez a polícia desconfiar de que José Carlos estaria escondendo alguma coisa. Os matadores de aluguel ficaram impressionados com a frieza de José Carlos. Alerta no Hospital de Base de Brasília. O ex-assessor do Senado, José Carlos dos Santos, corre sério risco de vida. Só que a ameaça desta vez não tem nada a ver com as tentativas de suicídio dele depois que a polícia encontrou o corpo de Ana Elizabeth. Cecília Maia, por que a segurança no Hospital de Base foi reforçada agora à noite aí em Brasília? Lilian, o policiamento foi reforçado aqui no Hospital de Base por causa de uma denúncia anônima. Por telefone, uma voz de homem avisou o diretor do hospital, Laírson Rabelo, que alguém tentaria assassinar ainda esta noite José Carlos Alves dos Santos, acusado de matar a própria mulher, Ana Elizabeth. Um delegado da Polícia Federal esteve aqui e decidiu aumentar o número de policiais. Agora são 10 agentes federais cuidando da segurança de José Carlos. Segundo o diretor do hospital, José Carlos passa bem e está consciente. Ele está numa sala isolada da UTI. E o maior problema ainda continua sendo a intoxicação provocada pela ingestão da droga Atenol. Amanhã pela manhã, os médicos vão fazer novos exames. E só depois disso eles terão condições de dizer quando José Carlos poderá receber alta. Cecília Maia, de Brasília. Saiu o IGPM do mês. O índice de inflação da Fundação Getúlio Vargas de novembro ficou em 36,15%, acima dos 35% do mês passado. O número surpreendeu o mercado. Inflação maior, assim, na última hora, no finzinho do mês, significa juro real menor. Juro real é aquele pedaço do rendimento das aplicações financeiras que fica acima da inflação. Na maioria dos investimentos, o juro real de novembro não passou de 1 ponto percentual. É muito para países desenvolvidos e pouco para o Brasil, acostumado aos lucros fáceis e fantásticos da ciranda financeira. A beleza em dose tripla mexe com a fleugma britânica. As trigêmeas gaúchas, que já abalaram o coração de muita gente por aqui, agora provocam taquicardia nos ingleses. As gauchinhas de Tucunduva, interior do Rio Grande do Sul, vieram a Londres incendiar as páginas do jornal The Sun. A gente pensou muito que a gente foi convidado aos 15 anos, a gente só se posou com 18. Então foi muito bem pensado, né? Este mês
O trio do Rio, como são chamadas pela imprensa britânica, é ainda a capa da Playboy Internacional. Tem hora que o pessoal não se toca e a gente vai com a mão em cheio. Eu já fiz isso. Barbaridade. 3 peixinhos dourados na boca dos tubarões da indústria erótica. O melhor investimento em dezembro. Daqui a pouco o Jornal da Globo fala das melhores opções para o mês que vem. Exclusivo, o ministro Fernando Henrique Cardoso dá novos detalhes sobre a futura moeda brasileira e sobre o seu salário a partir de janeiro. A deportação de PC Farias da Tailândia pode demorar uma semana. Eles têm pouco dinheiro, mudam de gosto a todo instante, mas são considerados por muita gente o melhor mercado do mundo. Veja quem são eles daqui a pouquinho. Brasília com sol de manhã e chuva à tarde. O American Express Car está agora ao seu alcance pelo telefone 0800 78 1010. American Express, boa noite. Eu posso solicitar o American Express Card pelo telefone? Claro, só precisamos de algumas informações. Com o American Express, você tem proteção contra perda ou roubo do cartão e atendimento telefônico 24 horas por dia. Em qualquer parte do mundo, nos melhores lugares, você é sempre muito bem recebido. Nas viagens aéreas, o associado American Express tem todas as facilidades à sua disposição. American Express, eu quero solicitar um cartão, por favor. Ah, é tudo por telefone? Que ótimo! Ligue agora mesmo. Com a sua solicitação aprovada, você terá todos os benefícios do American Express Card. Foi muito simples. Obrigada. A American Express é que agradece por você ter ligado. Ligue 0800 78 1010. American Express? American Express Card. Não saia de casa sem ele. Um bom parceiro pode mudar o rumo das coisas. Você pode mais com a IBM. O consumidor pensa que seguro é tudo igual. É tudo igual. Principalmente na hora de fazer seguro de automóvel. E é tudo igual. Agora, nem todo consumidor conhece o seguro Auto Perda Total da Nacional, que só cobre perda total. Custa até 40% menos. Devolve o valor do seu carro inteiro em 7 dias úteis. E o seguro continua valendo. Esse não é igual. Nacional Seguros, não tem igual. Tem mulheres que nos dão água na boca. Bando, 35 sucessos consagrados, 4 músicas inéditas, mulheres em CD, LP e cassete, Globo Polydor. Nesta quarta, você vai acompanhar as emoções de Corinthians e Flamengo pela fase semifinal do Campeonato Brasileiro. E na quinta, excepcionalmente, você decide. Ela perdeu seu único filho, mas depois descobriu que os bebês foram trocados na maternidade e que seu filho verdadeiro está vivo, sendo muito bem tratado por outra família. E agora, você decide, excepcionalmente nesta quinta, depois de Vera Ferida. As informações sobre o plano de estabilização do ministro Fernando Henrique Cardoso são insuficientes. O primeiro capítulo do plano saiu sexta-feira, mas fala basicamente de aumento de impostos e corte de gastos. O governo até agora deu poucos detalhes e manteve o mistério sobre a nova moeda e sobre o novo indexador. Mas a divulgação do primeiro capítulo teve pelo menos uma vantagem: acalmou o mercado financeiro e convenceu a maioria dos profissionais desse mercado de que o dinheiro não vai sofrer tão cedo os efeitos de mais uma martelada na correção monetária. Em resumo, dá para continuar a trabalhar com as regras atuais sem perder o sono. Explicando melhor, dezembro não deve trazer grandes surpresas em matéria de fundos de investimentos. Quem mantiver o dinheiro no fundo de renda fixa, o fundo tradicional, aparentemente não vai ter nada a perder. Hoje, esse tipo de fundo promete ser a melhor aplicação de dezembro, com rendimento líquido projetado até agora
que varia de 37,5% a 37,8%. Depende muito do banco, claro. O fundo de commodities também não pode nem deve ser desprezado por enquanto. O rendimento varia também de banco para banco, mas deve ficar, em média, em dezembro, em torno de 37,6% também líquido, praticamente empatado com o fundo de renda fixa tradicional. O fundo DI, aquele que acompanha todo dia a oscilação da taxa de juros, deve pagar no comecinho do ano, em janeiro, o rendimento creditado sobre o mês de dezembro, um pouquinho menos. O rendimento deve variar de 36,8% a 37% líquidos. Essa é a projeção hoje. E só deve mudar se o governo pregar alguma peça no mercado financeiro. Uma hipótese com a qual a maioria das pessoas, não trabalha no momento. Assim, agora quem investir em CDB ou caderneta depois de amanhã, quarta-feira, dia 1º, deve receber no dia 13 de janeiro cerca de 37,4%. 37,4% por uma inflação estimada até agora em mais ou menos 36% para o mês de dezembro. 5 funcionários públicos, 2 delegados da Polícia Federal, o consultor jurídico do Ministério da Justiça, Guilherme Magaldi, o diplomata Osmar Schoff e o subprocurador da República, Ítalo Fioravante, embarcam amanhã à tarde para Bangkok. Eles vão negociar a volta de Paulo César Farias, que está preso na capital da Tailândia. Segundo o Itamaraty, Paulo César Farias pode ser mandado de volta ao Brasil, apesar de não existir tratado de extradição com a Tailândia. O importante é que ele está sem passaporte e não pode viajar a lugar algum. O único documento que substitui o passaporte é o título de cidadania, que pode ser expedido pela Embaixada Brasileira. Mas esse documento só é utilizado em uma situação específica, a viagem de retorno ao Brasil. Portanto, o PC não poderia usá-lo para entrar em qualquer outro país. O ministro da Justiça, Maurício Correia, acha que até o final da semana, PC pode ser deportado. O passaporte dele foi apreendido, portanto ele pode ser deportado para o Brasil. É isso que nós estamos apostando. Paulo César Farias, na verdade, ainda tem um jeito de evitar a deportação para o Brasil. Os advogados dele podem pedir a deportação para outro país. Mas o pessoal do Itamaraty está otimista e acha pouco provável que o governo tailandês atenda a esse tipo de pedido. O genial Grande Otelo vai ser enterrado amanhã em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. No velório no Palácio da Cultura, no Rio, estavam amigos, os filhos e a mulher Maria das Graças, que viveu com Grande Otelo nos últimos 5 anos. O governador da Paraíba, Ronaldo Cunha Lima, participa do primeiro compromisso oficial depois que reassumiu o governo na sexta-feira. Ele inaugurou a reforma de um prédio do Detran em Campina Grande. O governador estava licenciado desde 5 de novembro, quando atirou no ex-governador Tarcísio Buriti. Lançada no Rio a campanha Natal Sem Fome, foi na sede da Confederação Nacional da Indústria. Estavam presentes o presidente da CNI, Albano Franco, o empresário Antônio Hermílio de Moraes e o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. 1 milhão de cestas básicas devem ser entregues para as famílias pobres no Natal. Em Maringá, no Paraná, uma jabuticabeira de mais de 40 anos estava no meio de uma estrada em construção. Mas a ordem era não derrubar e sim salvar a árvore. O jeito foi cavar um buraco ao redor e usar um guincho para levar a jabuticabeira de 10 toneladas até o lugar onde ela foi replantada. Um buraco de mais de 3 metros de profundidade. O eclipse total da Lua, hoje de madrugada, pôde ser visto a olho nu em todo o continente americano. Em São Paulo, o eclipse começou para valer às 2h40 da madrugada. Em menos de 15 minutos, a sombra já cobria uma 4ª parte da Lua. Em pouco tempo, 2/3 estavam na escuridão. E às 3h30, a parte descoberta era como uma banana brilhando no universo. A Lua foi totalmente coberta às 4h02. O fenômeno durou ao todo 47 minutos. De manhã, já com o dia claro, a Lua estava inteira. Um momento histórico no futebol. Agora à noite, o Santos comemorou os 30 anos da conquista do bicampeonato mundial interclubes. A Vila Belmiro assistiu ao reencontro do Rei Pelé com a corte de craques, que deslumbrou os estádios de todo o planeta. Nenhum time do Brasil foi mais campeão que o Santos. A máquina do peixe dos anos 60 teve craques de seleção que marcaram época. Estes grandes jogadores ajudaram o Santos a conquistar o bicampeonato mundial interclubes há 30 anos, com uma vitória de 1-0 contra o Milan no Maracanã.
Para comemorar essa conquista, todos os jogadores do passado se reuniram nesta segunda-feira na Vila Belmiro. Os eternos campeões receberam dos jogadores do Santos de hoje uma réplica da taça do bicampeonato. Em noite de festa, as feras que arrasaram as defesas do mundo todo não podiam ficar de fora. Dorval, Mengalvio, Coutinho e Pepe formaram o melhor ataque de um time brasileiro em todos os tempos. Esse ataque foi perfeito porque tinha Pelé como camisa 10. Quando o Rei chegou na festa, ele virou o centro das atenções e ficou emocionado ao rever os antigos companheiros do clube. Muita saudade desses bons tempos do Santos? Claro que dá. É claro que dá, né? Sempre quando você pensa nas vitórias, nos bons momentos, dá saudade, né? Começa com segurança máxima o julgamento dos chefões da máfia na Itália. O ministro Fernando Henrique Cardoso assina o acordo da dívida e conta o que vai acontecer com o nosso salário. A entrevista exclusiva daqui a pouquinho. No Rio, sol forte e muito calor. Peter Longo, o primeiro champanhe do Brasil. Agora você vai ver uma televisão que é mais do que som e imagem. Philips Power Vision Plus. Olha esse controle. Você aperta aqui e aparece tudo na tela. Quer ver? Imagem, som, cor, contraste, brilho. Tudo, até mensagem. Essa televisão deixa mensagens na tela e avisa. Está na hora de você trocar a sua televisão. TVs interativos Philips Power Vision Plus. A televisão não é mais só televisão. É Philips, Philips, Philips. Cedo ou tarde, a bateria do seu carro acaba pedindo água. Isso para quem ainda não tem uma Delco Freedom. Delco Freedom, a única que nunca requer água. Nunca mesmo. Rock Hudson, Doris Day, Tony Randall. Juntos, eles vivem um divertido triângulo amoroso. Confidências à meia-noite. Sessão Comédia. Hoje, depois do Jornal da Globo. Assinado o acordo da dívida externa com mais de 800 bancos credores. Valor, 35 bilhões de dólares. Foi hoje em Toronto, no Canadá, com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Em entrevista exclusiva, nosso enviado especial, Paulo Henrique Amorim, o ministro fala sobre o plano econômico e dá boas pistas sobre a nova política salarial. A questão do indexador diário. Se houver uma ligação entre o R e o dólar será, essa ligação será flexível, ou seja, a cotação dessa moeda com dólar não vai ficar amarrada como houve, por exemplo, na Argentina. Exatamente, para evitar que haja o mesmo embaraço que há na Argentina. Agora, não há nenhuma dificuldade em que você faça essa tentativa de ligar com um conjunto de moedas, inclusive com o dólar. A vantagem do dólar é que todo mundo sabe o que vale o dólar, é sensível. Então, os preços se estabilizam rapidamente. A desvantagem é quando se amarra, nós não vamos amarrar. Ministro, sobre esse Fundo Social de Emergência, já tem gente no Congresso dizendo que vai ser muito difícil dar a um possível candidato à presidência da República a gestão de um fundo de emergência que vai dispor de 15 bilhões de dólares. Como o senhor sabe, ontem o presidente do México, o presidente Carlos Salinas de Gortari, escolheu o provável futuro presidente do México, o Luiz Donaldo Colosio, que era nada mais nada menos do que o gestor de um fundo social de emergência. Bom, se eu fosse pedir um fundo social de emergência para eu ser o gestor, essa suspeita seria imediata. Mesmo que eu dissesse que eu não sou candidato. Mas não é isso. O ministro da Fazenda e nem o presidente da República não vão utilizar esse recurso para fins próprios. Esse é um fundo contábil. É para viabilizar a execução do orçamento
já aprovado pelo Congresso, que é a despesa discriminada pelo Congresso e pelo resto do governo, e para viabilizá-la sem que eu seja obrigado a lançar títulos, a fazer dívida. É só isso. É uma manobra, digamos, financeira, não é uma manobra política. Além do mais, seria imaginar que eu fosse propor, nesse momento no Brasil, fisiologia ou clientelismo. Usariam fundos para distribuir a meu bel prazer ou ao bel prazer do presidente. Seria um grave erro, porque a população mesmo reagiria. Mas não é isso. Nós vamos utilizar esses fundos para cumprir programas que o Congresso deseja. Qual é a política de salário que está mais ou menos desenhada para isso? E a questão de, se houver uma correção dos salários para começar o jogo do zero, se essa correção dos salários vai ser pelo pico ou pela média? Não, em primeiro lugar é o seguinte, nós tomamos a decisão de manter a política salarial atual, até que haja estabilização. Os funcionários vão receber na integralidade a reposição do desgaste inflacionário. No mês de janeiro vão receber os 100% da inflação ocorrida até aquela data. Isso é até seguro. A data do início de um novo plano? Até janeiro, até janeiro. Depois continua a lei. Bom, agora, se houver um plano de estabilização, e que você, quando houver, não é se, quando houver, você disser, bom, realmente o Cruzeiro é estável, aí eu não posso fazer com que haja um acordo salarial no pico, porque isso seria realmente forçar muito os aumentos, seria um aumento brutal, que a economia não aguenta. Aí temos que discutir e fazer pela média. Mas todos vão ganhar, porque é muito melhor você receber pela média do que você estava recebendo em algo estável do que receber flutuando. Então ninguém vai perder. Isso é fundamental. O governo deseja fazer com que os salários não paguem o preço do ajuste, de maneira nenhuma. Com todo respeito, mas não é o primeiro-ministro da Fazenda que fala isso nos últimos 7 anos, né? Vai ser um dos maiores e mais tensos confrontos de toda a história entre a justiça e a máfia da Itália. Começou hoje, em Palermo, o julgamento de 15 perigosos chefões da máfia. A segurança no tribunal foi reforçada. Os defensores dos principais chefes da máfia se embolaram na sala do tribunal. Nas celas individuais, os 15 mafiosos negaram a autoria dos 25 assassinatos de que são acusados. Entre eles, o ex-chefe da família Corleone, Salvatore Totò Riina. Quem vai chorar mais com as medidas anunciadas pelo governo? Eles têm pouco dinheiro, mudam de gosto a toda hora, mas tem gente que adora vender para eles. Não deixe de ver, em um minutinho. São Paulo com sol e céu muito claro. O que você está vendo é uma aula de ensino superior. O que essa garotada quer não é só atenção, carinho. Eles precisam de todo o preparo do mundo para crescer, conviver. Se você quer o melhor para o seu pequeno, pense grande. Pré-escola e primeiro grau do Colégio Opet. Você vai ver do que ele é capaz. Todo mundo fala que box de vidro é box blindex, mesmo sendo de outra marca. Mas o único box blindex é o que tem a marca Blindex no cantinho do vidro. Confira o seu. Se não for blindex, dê uma olhadinha no banheiro do vizinho. O dele deve ser. Porque a Blindex já vendeu mais de 1 milhão de boxes. E da próxima vez que você for comprar um box, compre o melhor box blindex que existe. O da marca Blindex. Cartão de movimentação de conta. Cartão do banco 24 horas. Cartão de crédito. Cartão de depósito, etc, etc. Ou o cartão Finasa Visa, que é tudo isso em um só. Ah, e é o único que a anuidade pode ser paga em 4 parcelas e tem 15 opções de data de pagamento para você escolher. Cartão Finasa Visa. Para quem quer mais do que crédito. Adoradores do Diabo. Uma seita satânica
Você disse que ele achou o corpo no altar com uma porção de objetos religiosos, não foi? Sacrificando seres humanos em rituais macabros. Um mistério desafiando a polícia de Nova York. Não pode detê-los. Não pode fazer nada. Adoradores do Diabo. Filme inédito com Martin Sheen e Robert Loggia. Festival Primavera. Amanhã, depois da Terça Nobre. Oferecimento Guaraná Antártica. Este é o sabor. Já dá para perceber onde estão os gargalos políticos do ajuste econômico anunciado pelo governo. Também não é difícil saber quem vai chorar mais com as medidas. Joelmir Betting. O ministro Fernando Henrique Cardoso acaba de esclarecer aqui no Jornal da Globo desde Toronto que a conversão dos salários pela futura moeda índice deve ser feita pela média, pois os preços de conversão voluntária vão acabar apelando para a conversão pelo pico. E pico remarcado na véspera da adoção do novo indexador. Isso não dá liga, ou melhor, vai dar rolo. Agora, politicamente, caroço maior do que o abacate dentro do plano não é o aumento dos impostos, mas a redução dos repasses da União para estados e municípios. Governadores que são donos de poderosas bancadas estaduais, mais fortes até do que os partidos, já estão protestando por todos os trombones e microfones, o que também já era esperado. Porque estados e municípios fazem parte do problema, o déficit público, mas não admitem fazer parte da solução, o ajuste fiscal. E agora, para pensar na cama em tempo de araqueria orçamentário, o lembrete de Henri Hazlitt, pensador francês do século XVIII. O governo não tem para dar a ninguém um só tostão que não seja tirado de alguém. Imagine um imenso grupo de pessoas com pouco dinheiro no bolso. Para piorar, essa gente muda de gosto a cada dia. São os adolescentes, considerados, apesar de tudo, os melhores consumidores do mundo. Para quem sabe lidar com eles. Enquanto essa galera não consegue lançar seu próprio disco, o jeito é ir ouvindo o som das outras tribos. Mas como eles ainda não têm dinheiro para comprar o que querem, o jeito é alugar. E o consumidor nessa faixa de idade dá lucro. É fácil manter essa dependência desses jovens? É fácil, à medida que você tem todas as novidades que eles necessitam ouvir e gravar. São exigentes. Muito exigentes. A loja aluga de tudo, mas eles querem o que muita gente chama de barulho. Não de Nature, Metallica, House of Pain, Anthrax, os barulhos só, que me deixam louca. A malandragem ingênua do adolescente está na prosa, no verso, na cara e nas roupas. E como eles se preocupam com elas. Quanto mais esquisito for de se ver, melhor de se vestir. Minha mãe, abre a geladeira, o que eu vejo? Pescoço! 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 O dono dessa loja começou há 10 anos com uma estamparia. Hoje, o Turco Louco vende suas roupas em todo o Brasil. Tem várias lojas e não para de crescer. Apostar no gosto e no poder aquisitivo dos jovens parece um ótimo investimento. Se você acompanhar o que ele pensa, o que ele lê, o que ele gosta de escutar, eu acredito que sempre vai ter mercado, entendeu? Você não envelhecendo e sempre acreditando nesse tipo de perfil, eu acho que eles são hoje os melhores consumidores do mundo. Jamaica Style, rapper, largado, skater, streetwear, dane-se a moda. Esse é o slogan. O jovem hoje pode vestir o que quiser, mas é preciso ter estilo. Imagine como eu ficaria dentro dessa roupa da hora. Boa noite para você e até amanhã. CD, LP e cassete de Emílio Santiago em todas as lojas.
Som livre. Futebol 93, Campeonato Brasileiro, Corinthians e Flamengo. Um jogo decisivo na luta pela classificação. Corinthians e Flamengo, ao vivo, direto do Morumbi, nesta quarta, depois de fera ferida. Futebol 93. Oferecimento Coca-Cola, sempre Coca-Cola. Conta Universal Itaú. Raider, a onda é dar férias para seus pés. Vectra, uma nova categoria. Vectra é você. E Kaiser, uma grande cerveja. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você, tudo a ver.